Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Roberto Martins e estamos aqui hoje para uma conversa sobre o gênero Sophronites, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre essas belezas, né, do gênero Sophronites, né? E eu acho que essa vai ser uma live bem interessante, né? Porque eu vou mostrar aí como que eu cultivo, né? E aí, a partir daí, vocês vão tirando aí as tuas... como que eu posso dizer? Vocês vão tirando o que vocês acham de interessante para o cultivo de vocês na casa de vocês. Então eu vou passar algumas informações sobre o gênero Sophronites, né? Que hoje ele está como Cattleya, né? Mas eu prefiro chamar Sophronites porque aí a gente remete àquele pequeno grupo, né, de plantas ao qual são plantas pequenas com flores grandes, né? Normalmente flores avermelhadas ou laranjas ou muito mais raras, amarelas e brancas, tá joia? Bom, sejam bem-vindos, bom dia a todos aí, um domingo maravilhoso, aqui em São Paulo está um pouquinho nublado, mas eu acho que até vai favorecer, porque aí pelo menos eu não preciso jogar aqui o sombrite, a cobertura aqui em cima, né? E fica muito mais agradável o clima também, tá joia? Bom, para quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, explicar um pouquinho como é que funciona a nossa live. Em primeiro lugar eu mostro as plantas aí que estão floridas aí durante a semana aqui em casa. Depois a gente entra no tema. O tema de hoje é uma conversa sobre o gênero Sophronites. E depois a gente abre aí para responder algumas perguntas. Tá joia? Bom, sejam todos bem-vindos. Então, Selma, Thelma... vamos lá, quem mais? O Agostinho, Eliana, sejam todos muito bem-vindos. O Tiago Vieira. Ô Tiago, tudo bom? Como é que você está? A gente conversa bastante aí pelo WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, né? E um ótimo domingo aí para todos, né? Então vamos convidando o pessoal, vamos chegando, esperando o pessoal chegar um pouquinho aí, para que a gente depois já comece aí dentro do tema, né? Ô Flávio, tudo bom? Como é que você tá? Elânia, tudo bem, Elânia? Como é que você tá também? Opa, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda também. Bom, pessoal, vamos lá. Aos poucos aqui a gente vai aguardando o pessoal chegar. E enquanto o pessoal vai chegando, vamos mostrando o que a gente tem de florido aqui hoje, né? Essa semana eu tenho dois destaques para mostrar para vocês, né? Um para quem gosta aí mais de plantas um pouco maiores, né? Ou de plantas de flores um pouco maior, e para quem gosta aí de flores pequenas também. Então são dois que eu vou mostrar, duas plantas aí que eu gosto bastante, né? Cada uma aí com a sua beleza, né? Vamos lá. Primeiro, eu até postei no Instagram ontem fotos dessa planta, né? Então esse daqui é o nosso Bulbophyllum echinolabium, né? Então esse daqui é uma das plantas, um dos bulbophyllus aí que eu digo aí que talvez teria um tamanho de médio aí para grande, né? Mas ele fica mais dentro do médio, né? Vamos se dizer assim, que a gente tem os macrobulbos, que são aí enormes, né? Então ficariam dentro dos médios, né? Que a gente tem os médios, os grandes e os gigantes, né? Então esse daqui eu acredito que fica dentro dos médios, tá? Então olha só, o tamanho dessa flor, gente. Isso é fantástico, né? Essa planta ainda não é uma planta que está adaptada ao vaso, eu fiz o replantio dela há algum tempo atrás, então ainda não está com as raízes muito fortes, a planta não está muito forte ainda. Então a flor ela ainda está pequena, tá? Porque essa flor ela chega a atingir de ponta, né, de ponta a ponta até 40 centímetros. É lógico, quanto mais a planta está mais adaptada ao vaso, ela está maior, a flor também acaba correspondendo, ficando de um tamanho aí bem maior. Mas essa daqui ela já deve ter passado aí dos seus 30 centímetros, eu acredito que sim, né? Então já é uma planta aí, uma flor aí bem grande, né? Olha só que beleza. É muito bonita, né? Com relação à planta. E esse labelo, né, como a característica dos bulbophyllus, né, ele fica aí balançando, né, para atrair aí o polinizador. Qualquer leve brisa, né, ele vibra, né, ele balança, né, ele é móvel, né, ó, e aí para atrair o polinizador. É lógico que, como a gente fala, vamos falar em perfumes, né, o que é agradável para nós e o que é agradável para o polinizador.
né? Então, se vamos pensar em polinizador, isso daqui deve ser um perfume inebriante para ele, mas para nós não é tão agradável, né? A minha esposa até brigou comigo que eu fiz ela cheirar essa planta. Ela tem realmente um cheiro de carniça, tá? Até esse labelo dela é levemente avermelhado, provavelmente imitando a cor da carne, né? Para poder atrair o polinizador. Então, para o polinizador, isso daqui deve ser um perfume inebriante, mas para nós não é muito agradável, né? Até se ele ficar próximo, assim, você não consegue nem falar muito por causa do cheiro, é muito forte. Mas a flor é fantástica, não tem o que se falar aí com relação à flor. Flor no tamanho aí fantástico, muito bonita, e ela é toda listradinha, né? É uma planta aí muito bonita mesmo. Com relação a outro destaque que eu quero mostrar para vocês, então aí para os aficionados aí em micro-orquídeas, o pessoal que gosta aí de micro-orquídea, essa daqui é o Pleurothales Penelopes, tá? Então não é um Pleurothales muito comum aí nas coleções, é um Pleurothales até aqui no Brasil, aí dentro das coleções é um Pleurothales raro, né? Então aqui a flor dele aqui, olha, essa daqui é a flor dele, então ela é rosa e tem aí uma marca no labelo branco, né? Ela é rosa, um rosa bem forte, quase um vermelho, né? E tem aí um labelo aqui, a parte do labelo, ela é branca, né? Manchada, ela vira toda para trás, né? Agora, o que é interessante nessa espécie? Tem mais ou menos umas 4 ou 5 espécies que seguem normalmente isso daqui. O que eu vou falar para vocês, ele tem 2 tipos de folhas, tá? Então ele tem essas folhas jovens, tá? Essas folhas aqui são folhas jovens, essa daqui não, essa é folha jovem, essa é uma folha jovem, aqui é uma folha jovem. O que seria isso? Quando a planta ainda não está madura, ela é uma planta juvenil, ela solta esse tipo de folha, né? É uma folha que fica em pé. E essa folha aqui, ela não produz flores, tá? Ela não produz flores. Depois que a planta começa a ficar adulta, aí ela muda a forma da folha, né? Ó, a folha ela já sobe, o pecíolo já sobe, a folha fica caída e ela abre. Essas folhas aqui produzem flor, essa outra não, que é diferente. Isso daqui acontece, pelo menos eu tenho 3 espécies aqui em casa que acontece isso. Uma delas é a Penelopes, a outra é a Diabólica, e tem uma outra que também, agora não me recordo o nome dela de memória, mas também faz essa mesma coisa. Ela tem a parte vegetativa, as folhas jovens, quando a planta está mais jovem, a folha é de uma forma, quando ela amadurece, a planta fica adulta, né? Aí ela muda o tipo de folha, e aí essa folha sim produz flores, né? Eu acredito que os botânicos devem ter se confundido muito com esse tipo de planta aqui, né? Porque ela tem essa mudança de folhagem, né? Mas é uma planta aí muito interessante. E essa daqui foi uma das que eu demorei muito para ter na minha coleção, porque é uma plantinha aí muito rara aqui no Brasil, dentro das coleções, né? Então, Pleurothales Penelopes. Bom, uma outra planta aqui legal para mostrar para vocês é um bulbofilo. Esse bulbofilo aqui é o bulbofilo Williams. Ele normalmente a flor abre de manhã e depois ele vai fechando conforme vai clareando o dia. Como hoje está um tempo nublado, né, ela demorou um pouco mais para fechar. Então ela está aqui, ó, está aberta, né, quase totalmente aberta. É uma flor amarela, um amarelo bem vivo, né, e tem um labelo vermelho, né? Esse labelo ele está escondido aqui entre as pétalas, né? Vamos ver se eu consigo mostrar. Não vou conseguir mostrar, mas o labelo dele é um labelo bem vermelho, né? No meu Instagram eu tirei foto dessa planta esses dias atrás, vocês vão ver, ela é toda amarela e um labelo bem vermelho, né? Bem forte. Então é uma planta também bem interessante e ela tem essa característica. De manhã as flores abrem e depois, com o passar do dia, ela vai fechando as flores. Isso acontece umas 4, 5 vezes, né? 4, 5 dias depois a flor murcha, né? Mas é uma característica muito interessante desse tipo de bulbofilo, né? Também tem um grupo, né, que tem essa característica, né? O catenulato, o pardolatum, né? E tem mais alguns que tem essa característica. Elacionoglossum também tem essa característica. Ele abre de manhã, depois ele fecha durante o dia e abre no dia seguinte. Isso faz umas 4, 5 dias, né, seguidos, aí depois a flor murcha.
Tá joia? Bom, tem mais alguns bulbofilos aqui. Essa época do ano, a questão aí, quem gosta de micro-orquídea, essa época do ano aí do outono, né, e primavera, essas estações intermediárias, é um deleite para nós, né? Porque tem plantas, flores de tudo quanto é jeito. Essa daqui é o bulbofilo longicaudato, tá? Então é como se ele fosse um blumei em miniatura, né? Bem pequenininho, né? Então olha ele aqui, ó. Longicaudato, então aqui as sépalas, né? Ele lembra muito uma masdevalha também, então ele é bem... Vamos ver se eu coloco a mão aqui, vocês conseguem visualizar melhor, né? Então isso é bem bacana, bem interessante. Ele também é uma plantinha de pequeno porte, né? Uma micro-orquídea aí, pode-se dizer assim, né? Não diria que é uma micro-orquídea pelo tamanho da flor, né? Mas é uma pequena planta, a planta aí tem um porte pequeno, mas a flor ela já é bem grande, tá joia? Vamos lá essa planta aqui também é bem interessante, está começando a abrir agora, para quem gosta de dendróquilos, né? Então, esse daqui é o Dendróquilus arachnides, né? Então, vamos lá, arachnides. Olha só, ele é amarelinho também, né? Então, o pedúnculo floral dele aqui, né, a inflorescência dele, não é tão grande. Ele é um amarelo, ele lembra assim, é parecido assim com o Enzel, né? Com o Enzeli, mas ele é totalmente amarelo. As folhas dele são conduplicadas, então as folhas são mais largas também. E olha só que beleza, né? Então esse daqui é um Dendróquilo arachnis. Não é uma planta também muito comum, né? Então poucas pessoas aí já vi com essa planta, mas é uma planta aí que ela tem uma floração bem bacana, né? Então, como os dendróquilos, a cada bulbo novo vai saindo uma nova inflorescência, né? Então, olha só que coisa linda, né? Uma florzinha amarela, totalmente amarela, né? É bem bacana mesmo, que antigamente até o pessoal falava, é o Enzeli. Não é o Enzeli, tá? É uma espécie totalmente diferente. Ele é um Dendróquilo arachnides, né? Então, é uma plantinha aí bem bacana, de fácil cultivo e que entorcera bem rápido aí também. Tá joia? Vamos lá, mostrar mais alguma coisa aqui. Tem aqui uma coisinha bem bacana. Essa daqui é uma Restrepia símbula, né? Então olha só, que bacana essa flor. Então são folhas largas, né? Bem grossas, né? E aí a floração aí, como toda a Restrepia, se destaca muito pelo colorido, né? Essa é avermelhada com laranja e rosa e cheia de pontinhos, né? Então essa daqui é a Restrepia símbula, né? Bem bacana, uma planta bem legal também, que eu gosto bastante. Ela tem um desenvolvimento lento, tá? Então não é uma planta que tem um desenvolvimento muito rápido, então por isso da sua raridade, né? Tem outras Restrepias que crescem muito mais rápido, mas essa não, ela é bem mais lento o desenvolvimento dela, né? Então Restrepia símbula. Vamos lá, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui para vocês, antes da gente entrar no tema. Legal, aqui, uma Crisensonella, né? Então a Pachylum, né? A Sépula, né? E essa daqui, qual que é o diferencial dela? Ela tem um labelo avermelhado, né? Então ela é uma planta creme, né? Normalmente aí a Sépula, né? E a Pachylum, né? Sinonimia, né? Elas são flores bem claras. Só que o labelo também ele é esmaecido, ele é claro, ele não é tão escuro. E nessa forma aqui, o labelo dela é bem escuro, bem avermelhado, né? Ó. É um labelo bem vermelho, bem bacana, né? Então eu gosto muito desse tipo de crescimento, né? Essas Crisensonellas, eu gosto muito desse crescimento que vai entolcerando assim, vai crescendo e muitas delas ficam pendentes também. Tá joia? Bom, a gente já mostrou alguma coisa, tem bastante coisa florida aí para a gente mostrar, mas vamos entrar no tema que pelo menos depois a gente vai mostrando aí aos poucos as outras plantas. Tá joia? Bom, tema de hoje, vamos falar um pouquinho aí, uma conversa aí sobre o gênero Sophronites, né? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o gênero Sophronites. O gênero Sophronites, hoje, ele já está agrupado com Cattleyas, tá? Mas eu prefiro utilizar o termo Sophronites. Por quê? Porque característica um grupo de plantas, né? E
E normalmente isso é o que ajuda nós a identificarmos melhores aí as espécies, né? Então quando a gente consegue agrupar aí dentro de um determinado gênero, obrigado, ó, ganhei um cafezinho. Estão servidos? Então vamos lá. Não dá para passar pela internet. Por enquanto, né? Então vamos lá. Aí o que acontece? Com essa junção, fica difícil a gente identificar o que sejam aí as sofronites. Então, por isso que eu prefiro utilizar ainda os termos sofronites, né? Até aí, de repente, os taxonomistas resolverem aí essa questão, ou separar mesmo, ou deixar tudo junto mesmo. Mas, por enquanto, eu utilizo aí o termo sofronites, que fica muito mais fácil de nós identificarmos quais são as espécies e as plantas que nós estamos falando. Bacana? Então, por isso que eu vou continuar falando aí sofronites. Sofronites, né? Então, as sofronites, elas também se destacam aí em dois grupos, né? Eu, particularmente, separo ela em dois grupos, né? São aquelas plantas que gostam de um ambiente um pouco mais seco e daquelas que gostam de um ambiente um pouco mais úmido. Úmido não significa molhado. Ok? Então, assim, vocês têm que ter essa ideia em mente também, porque não são todas as sofronites que nós cultivamos da mesma forma. E isso normalmente é um grande erro que acontece no cultivo, porque é sofronites, então sofronites eu vou cultivar desse jeito. E não é. Então, normalmente é onde que a gente acaba perdendo muitas plantas, né? Porque a gente cultiva todas elas da mesma forma. E é aquilo que a gente conversa sempre. A gente tem que conhecer a espécie, conhecer a origem, o habitat, ou pelo menos a gente ler a respeito do habitat, da onde que é essa planta, porque a partir daí a gente vai conseguir desenvolver uma técnica de cultivo para esse tipo de planta, ou para esse tipo de espécie, sem generalizar, né, muito. Porque normalmente, eu estava até conversando com alguns colegas essa semana, né? E eles comentaram justamente isso. Roberto, eu consigo cultivar muito bem sofronite cernua, mas a coccínia eu já não consigo muito bem. Ou ao contrário, eu consigo levar muito bem as coccíneas, mas a cernua, a breve pedunculata, já não consigo cultivar tão bem. E é justamente isso que a gente tem que ter em mente, né? Essa pequena separação que a gente precisa fazer dentro das sofronites. Ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, quais são as espécies que gostam de um ambiente um pouco mais seco, né? As que gostam de um ambiente um pouco mais seco. Então vamos lá. Breve pedunculata, a cernua, a lagoense. Então essas são espécies que normalmente elas ficam em regiões onde o clima é um pouco mais seco, né? Então um pouco mais seco, um pouco mais quente e um pouco mais seco. Tá? Muitas vezes até você encontra algumas espécies próximas. Então numa determinada região eu tenho uma determinada espécie e próximo dali eu tenho. Só que se você olhar o ambiente, são ambientes totalmente diferentes. Ok? Então essas espécies normalmente é o que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque elas são um pouco de regiões um pouco mais secas. Então se você exceder um pouco mais na rega, um ambiente muito úmido ou um ambiente muito sombreado, elas não vão se desenvolver muito bem e você provavelmente vai ter problema com o desenvolvimento dessas plantas. Tá? E aí a gente entra nas plantas que já gostam de um ambiente um pouco mais úmido. Isso não significa que elas não gostam de luminosidade e também que elas não gostam de ventilação. Tá? É o ambiente um pouco mais úmido. Ela não gosta de ficar molhada muito tempo. Esse é o grande problema das sofronites. A gente exagerar um pouco nas regas, e aí é o grande problema. Então, dentro das que gostam de um ambiente um pouco mais úmido, então a gente tem aí a coccínia, a pigmeia, tá? A mantiqueira,
né? Então elas também gostam desse ambiente um pouquinho mais úmido. A mantiqueira, ela tem uma característica, né? Ela tanto consegue se desenvolver num ambiente um pouco mais úmido quanto um pouco mais seco, mas ela fica naquele intermediário ali, né? Então ela fica sempre próximos de cursos d'água ou uma região que é um pouco mais úmida. Então eu consigo cultivar ela se dá bem nos dois ambientes, então fica até um pouco mais fácil no caso da mantiqueira. E tem uma outra que não é muito comum nas coleções, né? Pelo menos do pessoal aqui em São Paulo, é mais de Minas que ela acaba aparecendo, que é a suense. A suense, ela também é de pequeno porte, é uma sofronites suense de pequeno porte, mas ela também é de uma região mais seca. E isso que é engraçado, né, que a gente fala muito da sofronites. Às vezes, numa mesma região, a suense ela está na região de morro seco. E já você pega as mantiqueiras, elas estão próximo de rio, próximo da onde que tem mais a umidade. Então, essas são as características que a gente tem que ter em mente sempre, né? Como que vivem essas plantas na natureza e qual é o tipo de ambiente que elas gostam mais. Tá? Então, a partir daí, fica mais fácil a gente ter uma noção de como cultivá-las dentro do nosso orquidário. Bacana? Então, vamos lá. Como que eu cultivo as sofronites? Então, vamos primeiro aquelas plantas de clima um pouco mais seco. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, olha. Essa daqui, deixa eu só tirar um bichinho que está aqui, ó, nessa planta. Pronto. Aqui. Essa daqui é a Sophronites cerna, né? Então mostrei para vocês alguns dias atrás, ela estava bem florida. A cerna é uma forma lá do sul, né? Inclusive uma flor aqui foi polinizada, ó. Tá crescendo uma semente aqui, uma cápsula de sementes, né? Como que eu cultivo ela? Então vocês vejam, o que a gente tem que prestar atenção? Tamanho da planta. Tá? Então vocês vejam, o tamanho da planta é conforme o tamanho da madeira, ou do tronco, ou do nó de pinho que eu vou colocar. Tá? Porque essa planta ela já tem um tamanho grande, então eu posso colocar ela numa placa grande. Não adianta nessa placa eu colocar uma sofronites pequenininha, porque o que acontece? Falta ventilação. É uma coisa que é muito importante para as sofronites. Ventilação, ela precisa de ventilação. Se ela não tiver ventilação, os brotos novos acabam fungando, demora muito para secar depois da rega e aí você acaba perdendo a tua planta por fungo. Tá? Então é uma característica muito importante que vocês têm que prestar atenção sempre nas sofronites, elas precisam de ventilação. Então não adianta eu pegar uma planta pequena e colocar numa placa muito grande que ela perde toda essa ventilação e ela vai morrer rapidamente. Ou se você exceder um pouquinho na rega ou chover durante alguns dias seguidos, você pode ter problema de fungo com essa planta. Que nem até um amigo nosso, o Advar, né, que sempre acompanha, ele mostrou uma sofronites que ele tinha, que aconteceu justamente isso, deu aquela podridão negra. A planta ficou preta, né, em poucos dias. E isso acontece, principalmente pela questão excesso de umidade e falta de ventilação. Então essa é uma característica aí que as sofronites não suportam muito, tá joia? Então olha, a placa de madeira. O que eu coloquei aqui? Olha, se vocês verem a quantidade de esfagno que eu coloquei aqui, até é brincadeira. É aquela quantidade mínima do mínimo, somente para a planta poder se adaptar e aí depois começar a crescer e se desenvolver. Tá joia? Então não é uma planta que gosta de muito esfagno, uma quantidade muito grande de esfagno. O menos aqui é mais, principalmente nas cernas. Então isso é uma característica, por quê? Porque são plantas que gostam de um ambiente um pouco mais seco. Você veja, outra cerna aqui da mesma forma, olha. Como ela é uma planta um pouco maior, ela já estava com duas frentes, então eu coloquei numa placa um pouco maior. E aí olha que legal. Ela está se desenvolvendo, as raízes aqui, olha, a quantidade de raiz que ela está se desenvolvendo, mas assim, a quantidade de esfagno que eu coloco é uma brincadeira. Olha aqui, ó, a quantidade de esfagno que eu coloquei, e eu não coloquei ela embaixo da planta, tá? Eu coloquei do lado onde que tinha algumas raízes, ó.
Não coloco, normalmente quando é sérnua, eu não coloco do lado embaixo da planta. Eu normalmente coloco um pouco do lado. Por quê? Porque se eu colocar embaixo e exceder a rega, tiver muita chuva ou qualquer coisa desse tipo, vai fungar a planta. Tá? Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de esfagno que vocês colocam e como vocês regam esse tipo de planta, ok? Ela gosta de local bem ventilado, uma luminosidade é em torno de 50%, elas estão no local onde o sombrite é de 50%, mas vocês têm que levar em consideração que eu estou em São Paulo, na cidade, então o sol não bate o dia todo no meu orquidário, então isso também vocês têm que levar em consideração. Bacana? Então olha só, e aqui as raízes se desenvolvendo aí plenamente, que é o importante, a gente aprender a cultivar as raízes. Mostrar uma outra sérnua, que aqui já é uma sérnua pequenininha, é uma sérnua que eu tirei de frasco, né? Então é uma sérnua que já foi reproduzida em laboratório. Então essa daqui é uma sérnua amarela, tá? Uma Sophronites sérnua amarela. Então ela está plantada num tronquinho de madeira, olha só. Essa planta ela vai ficar grande igual aquela, mas como é que eu coloco? Eu coloco numa madeira pequena, proporcional ao tamanho da planta, levemente arredondada, tá? Para ela ter ventilação, porque ela é pequena ainda. E aqui, ó, a quantidade de esfagno que eu coloquei, tá? Então aqui a planta ela tá aqui em cima e o esfagno tá aqui embaixo. Eu não coloquei ela em cima do esfagno. Então isso também é importante que vocês pensem na hora de colocar o esfagno nessa planta. E aqui o que é interessante? Ó, já tem raiz nova se desenvolvendo. Olha o tamanho dessa raiz. E essa raiz, ela está fugindo do esfagno. Vocês vejam, olha só que coisa legal. Ela não está indo para o lado do esfagno. O esfagno está aqui embaixo. Ela está indo para o lado contrário. Ó, então isso é que vocês têm que prestar atenção nas Sophronites sérnuas, nas Sophronites que gostam de um clima um pouco mais seco. Você vai colocar um pouquinho de esfagno para ajudar que ela se adapte, mas não exagere na quantidade de esfagno, é um pouquinho. As de clima mais seco, normalmente eu cultivo em madeira, ou melhor dizendo, eu cultivo Sophronites quase todas em madeira. Mas vocês aí também em casa, as de clima mais seco, dê preferência para madeira. Ah, dá para cultivar em vaso? Dá, sem problema nenhum, mas eu prefiro madeira, tá? Particularmente porque é mais fácil de eu controlar a rega, evita o erro no excesso de uma rega um pouco mais forte ou numa época que chova bastante, né? Então eu não tenho problema de perder essa planta, tá? Então vocês vejam, é uma plantinha aí que está aqui, ó, crescendo bem, se desenvolvendo bem e cheia de raízes novas inclusive. Aí a gente entra também numa Sophronites que é lá mais a região nordeste, né, alagoense. Então olha aqui, ó, também cultivado, esse daqui é um nó de pinho rachado, ó. Então rachei o nó de pinho e coloquei aqui a Sophronites alagoense. Olha só. E essa daqui, ó, eu não coloquei nenhum esfagno, tá sem esfagno nenhum. Simplesmente tá com plantada direto na madeira. Olha só como que ela tá, porque a outra madeira que ela estava apodrecida, então como ela já tinha bastante raiz, não precisei colocar nem um pouquinho de esfagno. Olha como que a planta se desenvolve. Então plantada no nó de pinho direto, olha só, e a quantidade de raiz desenvolvendo. Então, vocês vejam, é a característica da planta que vocês precisam observar. Tem uma outra aqui também, ó, alagoense, da mesma forma, já há mais tempo no cultivo. Olha só como que ela está. E a quantidade de raízes aqui na parte de trás dela. E a planta se desenvolvendo muito bem. Então essas plantas aqui que eu mostrei para vocês, são plantas que gostam de um clima um pouco mais seco, né? Então você tem que tomar um cuidado com isso. Essa daqui também, olha só. Eu mostrei para vocês, essa daqui é a breve peniculata, ela estava aberta com uma flor só, agora já abriram mais duas flores, né? Então vocês vejam aí, ó, que planta bacana. Também cultivada em madeira, numa casca de madeira. Essa daqui também não tem nem um pouquinho de esfagno, nem aquela quantidade mínima que eu coloquei, porque ela não precisa, ela também é uma planta aí de clima um pouco mais rústico, mais seco.
e a planta ó, se desenvolvendo muito bem, cultivada em madeira. Então é essa questão que a gente tem que ter, entender um pouquinho quais são as plantas que gostam de mais umidade e quais são as plantas que gostam de menos umidade, dentro do gênero Sophronites, tá? E olha como que a planta se desenvolve. Então é isso. E o que é importante? Olha, raízes, ó. As raízes se desenvolvendo, as raízes crescendo, e isso que é a saúde da planta, que é a parte saudável da planta. Ela tem que ter raiz, ela tem que ter esse crescimento, esse desenvolvimento de raízes. Tá joia? Então isso é muito importante a gente ter em mente. Quais são as que gostam de um clima mais seco e quais são as que gostam de um clima mais úmido. As que eu vou conseguir cultivar em madeira de uma forma muito tranquila e as que eu vou ter que colocar, provavelmente, dependendo do cultivo, até em vaso. Tá? Bom, mostrar aqui, o que eu quero mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Isso daqui já é uma coccínia. Tá? Então vocês vejam, essa daqui é uma coccínia, ela abriu algumas flores, já abriu 1, 2, 3, 4, essa aqui acho que é a última flor que vai abrir, é a última flor que vai abrir, ela não tem mais nenhum bulbo novo aqui. Uma característica também das Sophronites é isso, ela só floresce no bulbo novo, então o broto novo é onde vai sair a flor. Tá? Então, uma característica aí também das Sophronites. Todas elas só florescem nos brotos novos. E essa daqui é a coccínia. Olha só. Então, a coccínia já é uma planta que gosta de mais umidade. Não sei se vocês vão observar, mas vocês vejam que coisa interessante nisso. Como que eu plantei essa planta? Tá? Essa planta está plantada como? A madeira está em pé, certo? Então a madeira em pé, então o que acontece? A água escorre, não junta água, não junta umidade, então ela vai secar rapidamente, eu não tenho nenhum tipo de musgo, nenhum tipo de esfagno, nada nessa madeira que segure a umidade dela, ela é seca, certo? Essa daqui é uma coccínia, ela está plantada num pedaço de casca, num pedaço de tronco de madeira, né? Então é um pedaço de casca que eu peguei. Qual que é a diferença principal que vocês vão ver? Olha como que ela está plantada. Ela não está em pé, ela está plantada dessa forma. Então, por quê? Porque ela já precisa que tenha um pouco mais de retenção de umidade. Então o que eu coloquei aqui? Coloquei um pouquinho de esfagno, também aquela quantidade pequena, mas foi colocado um pouco de esfagno e a planta já está dessa forma. Eu coloco ela na madeira dessa forma, que aqui eu consigo ter um desenvolvimento muito melhor da planta, a planta consegue florescer e crescer e aqui retém um pouco mais de umidade. Roberto, mas você tem muito pouco para nós, mas para a planta faz uma diferença tremenda, né? Então normalmente eu coloco ela dessa forma, tem uma ventilação muito grande e eu coloco ela sempre na parte alta, como todas as Sophronites, né? As Sophronites elas gostam de mais luminosidade, então sempre coloco na parte alta do orquidário. Então eu cultivo ela dessa forma, tá? Já eu tenho uma outra Sophronites, ela não está florida, né? Mas até mostrar para vocês. Opa, deixa eu só acomodar essa daqui. Ó, ela já está cultivada assim, uma madeira em pé também, tá? Olha só ela aqui, cheia de raízes desenvolvendo. Só que a quantidade que eu preciso colocar de esfagno é muito maior. Entendeu? Já não é aquele pouquinho, aquela coisa mínima que a gente coloca. Eu já coloquei uma quantidade um pouco maior de esfagno para ela poder se desenvolver, para ela poder se adaptar. E essa que é a diferença entre essas duas, quando são as Sophronites de parte mais úmida, quando são as Sophronites da parte mais seca. A gente precisa colocar um pouquinho mais de esfagno, tá? Mesmo que eu vá cultivar elas em pé, aí eu tenho que colocar uma quantidade um pouco mais de esfagno do que eu colocaria na cernua, na Brevibeniculata, nessas outras espécies, tá ok? Então é onde que eu vou, a minha mão vai ficar em a quantidade de esfagno que eu vou colocar. E uma coisa bem interessante, nas Sophronites coccíneas, olha só,
a largura dessa madeira são praticamente de 2 dedos. Então são madeiras muito mais estreitas do que a que eu coloco, por exemplo, na sérnua. Olha aqui a sérnua, tá? Por quê? A sérnua ela tem um crescimento, aí o rizoma dela, né, como se fosse um crescimento reptante. Então ela vai crescendo, né, agarrada à madeira, né? Então ela vai se espalhando pela madeira. Já a coccínia, né, ela já tem uma característica de fazer essas touceiras, né? Então o rizoma dela é bem mais curto, então ela não acaba não se espalhando tanto, e aí ela faz essas touceiras. Então o que que eu utilizo aí para melhorar a ventilação dessa planta para que ela não tenha problema de fungo? Madeiras estreitas, ó, mais ou menos de 2 dedos, que é a mesma coisa que eu tenho nessa outra aqui, olha. Uma madeira mais ou menos de 2 dedos, né? Um pedaço de tronco de mais ou menos uns 2 dedos. E é isso que eu faço, olha só. Ela é presa também com linha, ó, tá presa com linha aqui. Uma quantidade um pouco maior de esfagno, tá? Tomar cuidado também. Esfagno que a gente fala, gente, não é aquela bola de esfagno, tá? É uma quantidade um pouquinho maior, não é uma bola muito grande. E também ela não gosta de ficar molhada muito tempo. Então esse também é uma característica dessas sofronites. Ela gosta de um pouco mais de umidade, mas ela não gosta de ficar molhada muito tempo. E é isso que é o erro que normalmente se fazem com sofronites. Ah, ela está seca, então vou regar. Ah, ela está seca, eu vou regar. Não, elas não gostam de ficar molhadas muito tempo. Então, mesmo que você coloque a quantidade aqui de esfagno, tente equilibrar a rega para que ela não fique molhada há muito tempo, porque senão ela vai ter problema de fungo também. Coloque na parte alta, onde que você tem mais ventilação e também mais luminosidade, para que ela possa secar rapidamente. Tá joia? Então olha só, essa daqui já são aquelas sofronites que gostam de um pouco mais de umidade, mas a umidade é um ambiente um pouco mais úmido, né? Não a umidade não é o molhado, né? Então esse é o cuidado que a gente precisa ter com sofronites. Tá? Independente de ser qualquer uma delas, elas não gostam de ficar muito molhadas. Agora, onde que a gente vai fazer esse equilíbrio para aquelas que gostam de mais umidade e aquelas que gostam de menos umidade? A questão do esfagno, colocar um pouquinho menos ou um pouco mais da quantidade de esfagno ou nenhum esfagno, dependendo da espécie. E tomar cuidado com luminosidade e ventilação. São duas coisas que as sofronites precisam. Muitas delas, algumas sofronites, elas que tem uma característica também. Se ela não tiver a luminosidade adequada, ela solta novos bulbos. A parte vegetativa cresce, ela se desenvolve muito bem, porém ela não floresce, né? Então, falta de luminosidade também é um crime para sofronites. Sem luz, ela não floresce, ou a floração é muito murcha, é muito pequena, são poucas flores, 1, 2 flores. E normalmente a característica de sofronites, pelo menos as pequenas, né, como a sérnua, ela dá um racemo com bastante flores, né? Já no caso das coccíneas, não. Normalmente cada bulbo, né, ela vai dar uma flor, né? Então, tanto a coccínea, vitigiana, breve peniculata, raramente são 2 flores, mas normalmente é uma flor só, tá? Deixa eu ver o que eu posso te mostrar. Uma outra coisa interessante, tá? A sérnua, ela também pode ser cultivada com a madeira deitada, tá? Aí qual que é o cuidado que a gente tem que ter com a sérnua? Então vocês vejam, isso daqui é um pedaço de tronco, né? Que ele foi cortado ao meio, só que ele é arredondado, tá? Então eu não pego essa placa de madeira reta e coloco a planta, né? Eu pego uma madeira mais arredondada, olha só, arredondada, e aí eu coloco as sofronites. Essa daqui é uma sofronites sérnua também, ó, da mesma forma, ela já está com 1, 2, 3, 4 frentes, ó, todas floresceram esse ano. Então aqui já está terminando. Essa daqui é uma variedade, é uma forma mineira, né? Então ela também um varietal, né, mineiro. Então ela também tem aquelas flores um pouco menores, né, com relação à variedade do sul,
que tem a flor um pouco maior, olha só. Se a gente for colocar as flores uma do lado da outra, vocês vão ver ó, o tamanho da flor, a diferença. Essa é a mineira e essa daqui é a variedade do sul, né? Essa variedade do sul, essa forma do sul, ela tem flores normalmente bem maiores. E aqui na madeira, também cultivada sem nenhum esfagno, tá joia? Amor, pedi um favor para você. Tava te esperando só você chegar aqui. Lá no fundo, aonde tá aquelas as serpentilínguas, sabe ali? No fundo, onde que tá as quiloquistas, tem um vasinho pendurado ali, um vasinho pequeno, ele é de plástico e tem um vasinho de barro dentro. Tem uma plantinha pequenininha. Traz ali para mim, por favor. Então, ó, vocês também podem cultivar dessa mesma forma. Tá joia? Então aqui também é uma característica que vocês podem utilizar dentro das sofronites. Então assim, quais são as questões que a gente tem que ter sempre em mente das sofronites? As sofronites elas se dividem em dois grupos. Então vou fazer um resumo do que a gente falou aqui até agora. Se dividem em dois grupos, as que gostam de um clima um pouco mais seco e as que gostam de um clima um pouco mais úmido. Você pode cultivar as duas no mesmo ambiente? Sim, pode. Só que a forma de cultivo de uma é diferente da forma de cultivo de outra. Obrigado. Então, isso é o que diferencia. As que gostam de um clima mais seco, normalmente você vai colocar aquela quantidade mínima de esfagno ou nenhum esfagno e ela vai se desenvolver muito bem. A que gosta de clima um pouco mais úmido, provavelmente você vai ter que colocar um pouco mais de esfagno, porque ela gosta de um pouco mais de umidade. Porém, ela não gosta de ficar molhada, então é esse cuidado que você tem que ter. As duas, todas elas gostam de um ambiente bem ventilado. Tá? Então tome cuidado, principalmente aí no caso de coccinea, que normalmente se coloca naquelas placas muito largas, não coloque ou placas normalmente estreitas com 2 dedos, ou se não madeiras arredondadas, tá? Então isso facilita muito a ventilação e evita que apodreçam os brotos novos, aonde vai sair a floração. Bacana. Uma outra característica bem interessante, essas mais úmidas, que gostam de ambientes mais úmidos, você pode cultivar em vasos. Então mostrar aqui, olha, para vocês, essa daqui, eu coloco no mesmo ambiente, tá? Num vasinho pendurado, ela está aqui ó, pendurada, só que ela está dentro desse vasinho. Ó, isso daqui é uma sofronites também, só que essa daqui é a sofronites pigmeia. Ela já gosta também, como a coccinea, de um ambiente um pouco mais úmido. Então o que eu faço? Ó, é um vaso pequeno de barro com substrato de esfagno, com chips de coco, aquele número 1, aquele bem pequenininho, fininho, misturado com brita no fundo do vaso. E aí a plantinha, olha, se desenvolvendo e crescendo muito bem, tá? Então pode ser cultivado em vaso, mas normalmente as de vaso são essas que gostam de ambiente um pouco mais úmido, é mais fácil você cultivar, tá joia? Então também é possível cultivar em vaso, ok? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, principalmente com o gênero Sophronites, né? Então, essa ventilação, que é importantíssimo para que ela seque rapidamente, porque muitas vezes a gente não dá muita atenção para essa ventilação, a gente coloca muitas plantas acumuladas, uma do lado da outra, querendo aproveitar muito o espaço. E isso para Sophronites é um crime, porque ela perde toda essa ventilação lateral e aí ela acaba fungando, tendo problema de, normalmente, de fungos que acabam matando a planta. Então, tomar muito cuidado com isso. E luminosidade, ela gosta de luz. Todas as sofronites, elas gostam de um ambiente um pouco mais iluminado. Então, normalmente a gente cultiva sofronites e a gente acaba colocando, ela é uma micro-orquídea, ela é uma pequena orquídea, então vamos colocar num lugar mais sombreado, vamos colocar ali num local mais protegido. E aí é onde que a gente acaba errando no cultivo das sofronites. Elas gostam justamente desse ambiente mais ventilado e mais luminosidade. Tá joia?
Bom, pessoal, eu acho que eu já consegui aí passar um pouquinho aí das informações. Vamos aí sobre o gênero Sophronites, sobre essa pequena conversa, e aí a gente vai responder algumas questões, mas antes disso eu quero mostrar algumas plantas antes da minha esposa passar algumas perguntas aí para a gente responder. Olha só, essa daqui está começando a florir e abrir aqui em casa. Essa daqui é a Erides rolletiana. Né? Então tá aqui, ó, tá começando a florir. Olha o cacho dela aqui, né? Um cacho pendente, e ela tá começando a florir. Ó, abriu uma, tá abrindo mais 2 flores, mas eu acredito que semana que vem, quando eu for mostrar para vocês, ele vai estar totalmente aberto. Né? Então olha só, essa daqui é a Erides rolletiana. Tá? Essa daqui é a forma tipo, né? E existe também a forma alba. E é uma característica bem interessante que a alba, quando a planta é menor, ela floresce tranquilamente. Já essa forma tipo, ela precisa estar bem grande para poder florescer, senão ela não floresce. Né? Então normalmente a alba é mais precoce, é uma coisa bem interessante. Deixa eu ver, eu quero mostrar mais uma plantinha para vocês aqui. Então esse daqui é mais um bulbofilo, né? Emilit Siergestes, né? Então aqui, olha, é um híbrido. Olha só que flor magnífica. Tá saindo mais flores aqui, né? Mas essa daqui foi a primeira que abriu. Tem outras plantas aqui que estão com flores também, que logo vão abrir bastante. Semana que vem eu mostro para vocês. Em termos aqui de octomérias, né, que a gente tem falado bastante de octoméria esses dias, elas também estão dando o ar da graça. Olha aqui mais uma beleza aqui de octoméria. Essa daqui é a Palmirabelle. Então ela é uma florzinha amarela, cheio de risquinhos vermelhos, né? Muito bonita também. E essa daqui é a nossa, também na região de Serras, aqui de São Paulo, né? A nossa decubens, né? Então Octomeria decubens, olha como que ela tá aí. Toda florida, cheia de florzinhas, então é nessa época aí do outono, os micreiros ficam extasiados, né? Porque tem muita coisa bacana aí florindo nessa época. Bom, gente, vamos lá tentar responder algumas perguntas aí para que o nosso tempo aí tá bem espremido. Vamos lá? Legal. No Instagram, a Esther pergunta o seguinte: moro no extremo sul do Rio Grande do Sul. A nível do mar, é possível cultivar sofronites? Olha, a Esther está perguntando que ela mora no Rio Grande do Sul, no extremo do Rio Grande do Sul, próximo aí do nível do mar, e está perguntando se é possível cultivar coxínea. Sofronites. Sofronites não necessariamente é uma espécie. Tá, sim. Tá? Porque tem muitas sofronites, inclusive, né? Aí no sul existe algumas, a Serna também acaba tendo, e aqui em São Paulo a gente tem uma variedade que se chama variedade Serna, né? A forma Serna litorânea, que ela nasce principalmente em rochas onde tem arrebentação de água, né? Água do mar, então para você ter uma ideia, ou em regiões de mangue, né? Ali no litoral. Então é possível sim, tá? Então muitos desses gêneros você vai conseguir cultivar tranquilamente, principalmente Serna, e principalmente a coxínea, ela dá muito na Serra do Mar também, ela acaba nascendo muito na Serra do Mar, a pigmeia. Então tem sim, tem possibilidade, é só prestar atenção como que você vai cultivar. Principalmente no litoral, vocês têm uma característica, o excesso de umidade. Tá? Então vocês têm que tomar um cuidado com esse excesso de umidade. De preferência, tá? Aí você vai ter que investir, o teu orquidário ele tem que estar coberto, tá? Principalmente para você conseguir controlar essa umidade na época de inverno, entre as estações, entre verão e o inverno, para que você não tenha problema com as sofronites. Então aí é aquele investimento que você vai ter que fazer. Você vai investir em planta, tem que investir na estrutura do orquidário também. Então orquidário coberto. Aí você vai ter menos problemas aí com os sofronites. Tá bom? Próxima. O Orquifanáticos, ele diz o seguinte, que fechou a coleção, ele tem todas.
Ô, que fanáticos, a gente fez uma live esses dias atrás, né? Que bom que você fechou todas aí. Aqui eu já tenho praticamente aí todas também, agora eu tô correndo mais atrás dos coloridos, né? Então, para pegar aquelas variedades um pouco mais diferentes, né? E uma que é mais complicadinha é a Virgiana Alba, essa eu ainda vou atrás, tô indo atrás dela, quem sabe eu consigo em breve. Mas parabéns aí pela coleção. A Bela Flor diz o seguinte: a minha cultivo na moringa de barro. Esse ano, 5 frentes novas. Bela Flor. Bela Flor fala que a dela ela cultiva na moringa de barro. E esse ano ela teve 5 frentes novas. Ótimo, então ela cultiva na moringa de barro, né? Então a moringa de barro, eu não sei se é o mesmo princípio, né? Porque muitas vezes muda um pouco, não sei se é o pau de barro que ela está falando também, que a gente conhece mais aqui em São Paulo. Mas isso daí vocês vejam, é só questão do cultivo, como que é o cultivo, como que é a adaptação da planta. É uma coisa que eu sempre falo muito com vocês. Vocês têm que prestar atenção no seu ambiente, na forma que você cultiva, porque para mim isso dá certo e muitas vezes para você não vai dar certo. Mas se você já tem essa ideia de como que é a característica de cada planta, vai ficar muito mais fácil de você adaptar isso para o teu cultivo. Bacana? A Beatriz Orquídeas diz que costumava cultivar todas da mesma forma. Está explicado porque algumas davam flor e outras não. Beatriz Orquídeas. A Beatriz Orquídeas, estava comentando aqui, que ela normalmente cultivava todas as sofronites da mesma forma, ou todas as plantas da mesma forma. E o que acontecia? Algumas plantas ela tinham sucesso com flor e outras não. E é justamente isso, né, Beatriz? A gente tem que tomar esse cuidado, porque aí a gente consegue ir adaptando a necessidade da planta e a gente ter floração com todas as espécies que a gente tem na nossa casa. Bacana? E às vezes é só questão da gente criar um ambiente um pouquinho diferente em casa. Então às vezes na parte de baixo você tem um ambiente, mas na parte mais alta é outro ambiente. Então se você fizer só esse movimento, você já tem aí algo que vá satisfazer a necessidade aí das tuas plantas. Tá joia? Bom, gente, é domingo, tá chegando próximo da hora do almoço, é bairro, o pessoal aqui já começou a levantar o som aí, já tá começando aí a fazer o churrasco aqui, não tem jeito. A Márcia Teixeira diz: matei minhas sofronites, acredito que foi excesso de rega. Ah, como que é o nome dela? Márcia Teixeira no Facebook. A Márcia Teixeira no Facebook está comentando aqui que ela matou as sofronites dela e provavelmente foi excesso de rega. É isso mesmo, Márcia, isso acontece muito com as sofronites, porque a sofronites ela gosta de umidade ambiente, mas ela não gosta de ficar molhada. Se você exagerar na rega e ela ficar molhada há muito tempo, o problema é muito grande, você vai perder a tua planta, tá joia? O Marcelo Damiano pergunta: e sobre as células litorâneas? Como que é o nome dele? Marcelo Damiano. Marcelo Damiano, tá. Marcelo Damiano, ele está me perguntando o cultivo, a respeito do cultivo da Cernua litorânea. Tá? A Cernua litorânea acho que eu não trouxe nenhuma, porque elas estavam sem flores, tá? As que eu tenho aqui no meu orquidário. Normalmente, como é que eu cultivo a Cernua litorânea? Já é uma diferencinha pequena, mas isso é muito importante, faz diferença no cultivo. As Cernuas litorâneas, normalmente eu cultivo em madeiras ou arredondadas, então essa daqui é uma lagoense, tá? Uma Cernua lagoense. Então também de regiões baixas. Então, ó, são madeiras mais arredondadas e mais estreitas, tá? Então madeiras normalmente bem estreitas, como aqui, olha. Outra Cernua, essa daqui é a Cernua lagoense também, mas ó, madeiras estreitas, né? Então a diferença que eu faço sempre com a variedade litorânea é madeira estreita e de preferência, se você conseguir pegar essas madeirinhas quadradinhas ou mais arredondadas, como essas daqui, olha, é melhor. Mas normalmente estreitas, tá? Essa daqui, ó, tem 3 dedos, tá? Normalmente, se fosse uma variedade litorânea, seriam 2 dedos, tá? Então, quanto mais estreita, melhor para essa variedade litorânea. Ela é um pouquinho diferente, então justamente para secar mais rápido,
tá? Porque lá no litoral tem muito excesso de umidade, então ela já tem essa característica de madeiras um pouco mais finas para que ela seque mais rapidamente, para que ela não tenha problema de fungo. Tá? Então essa diferença é mínima, mas vai fazer uma diferença muito grande aí no cultivo. Litorânea, normalmente madeiras mais estreitas. Tá bom? O Valdecir Axenen, ele diz o seguinte: a Cattleya cernua perde até mais folhas velhas quando a umidade é muito alta ou quando é molhada muitas vezes em um período curto de tempo. As provenientes de laboratório são um pouco mais tolerantes. Acredito que é porque passam por uma seleção natural. Isso acaba acontecendo. Como que é o nome dele? O Valdecir Axenen, né? Falando sobre as Cattleyas. Ela falou? Ele falou Cattleya cernua. A cernua. Tá? Sim, normalmente a planta que ela vem de laboratório, ela tem uma adaptação um pouco diferente do que a tem na natureza, né? Eu diria justamente ao contrário. Tá? Na natureza existe uma seleção natural muito mais rígida, né? Por quê? Porque ali ela está brigando com o ambiente, né? Já as que são provenientes de laboratório, ela já tem, a gente já, não existe essa seleção natural. Você tem a seleção natural da mãe ou do pai, mas você não tem a seleção natural das filhas, né? Então essa seleção natural é muito mais rígida na natureza. Tá? E aí o que acontece? Essas plantas ela acaba se adaptando muito mais ao ambiente de cultivo, né? Então por quê? Porque elas são as que acabam sobrevivendo, se adaptam melhor ao ambiente de cultivo. Então essa é a grande diferença que tem. Essas plantas que vêm de laboratório, ela já tem uma adaptação mais fácil ao ambiente de cultivo, e perder folhas, né, elas acabam, claro, com esse excesso de umidade, muitas delas perdem folha, mas a questão de seleção natural, eu já acho ao contrário, Valdecir. Eu acho que a seleção natural, a gente tem a seleção natural dos pais, né, da mãe ou do pai ali, né, do que a gente faz. Mas da prole, não. A prole a gente acaba cultivando tudo, né? Ou vamos dizer 100% do que nasce, a gente cultiva. Então não existe a seleção natural ali dela. É simplesmente uma adaptação que é feita, né? A planta se adapta também ao ambiente de cultivo. Então ela tem uma melhor adaptação ao ambiente do cultivo do que a planta tirada da natureza. Então por isso que é importante a gente sempre falar, evitem comprar plantas que são provenientes da natureza, porque essas plantas elas vão ser muito mais difíceis de se adaptar ao ambiente de cultivo. É preferível vocês comprarem essas plantas que são reproduzidas em laboratório, porque elas já têm uma seleção do formato da flor, formato da planta, e elas já estão adaptadas muito mais ao ambiente de cultivo. Tá? Obrigado, Valdecir, aí pela dica. A Kimoto Grace pergunta: como retiro de uma placa para passar para outra? Kimoto Grace, a Kimoto Grace ela está perguntando, no caso, provavelmente deve ser uma sofronites ou alguma planta que ela tenha, para retirar de uma placa e colocar em outra. Então, vou perguntar duas coisas. É a Kimoto, né? Kimoto Grace. Grace Kimoto. Né? Então, Grace, então vamos lá. Qual que é o grande problema? A placa ela está podre? A placa ela está estragada? Ou a placa ela tá boa, tá? Se a placa ela tá boa, você não tem necessidade de tirar a planta, porque o que você pode fazer, tá? Você pode fazer o seguinte, vamos colocar que isso aqui fosse uma placa grande, tá? É uma placa grande, e a sua planta está numa placa pequena. O que você faz? Você põe uma sobre a outra e amarra as duas, tá joia? Ah, mas a placa tá podre, eu tenho que jogar, eu tenho que tirar, ela já está ali danificando, ou a planta ela não está ficando mais saudável, mais bonita, né? Porque está apodrecendo. Então o que você faz? Você molha a placa, molha a planta, né? Coloca aí uma bacia de água, coloca ela dentro ou na torneira mesmo, deixa ela molhar bem, até a raiz ficar bem verdinha, que ela está toda molhada. E aí, com cuidado, você vai descolando, normalmente com uma faca, né, ou uma coisa que não seja muito cortante, uma faca cega, tá? É uma faca cega mesmo, né? Você vai pegando aquela faca e vai descolando a raiz com cuidado, tá?
ela molhada, o velame se solta muito mais fácil. E aí você solta toda a planta, né, com cuidado, vai demorar um pouquinho, tenha paciência, mas você vai conseguir descolar toda a planta e depois você prende ela na casca nova novamente, tá bom? Agora, se ela estiver boa, você só sobrepõe a uma outra placa. Se ela estiver podre, aí você retira dessa forma que vai ser muito mais fácil e você vai danificar muito menos a raiz da planta, tá bom? Eu vou dar uma selecionada aqui no que é dúvida do que é afirmação, para que você consiga responder, tá bom? Tá joia. Sempre ouvi dizer que Coccinia e seus híbridos dificilmente florescem em locais quentes, bem quentes, principalmente em estados como Mato Grosso ou norte do Brasil. Realmente acontece delas não florescerem ou ainda é adaptável a essas regiões? É o Jean e Grazi. Jean e Grazi, então vamos lá, Jean. O Jean, se eu não me engano, ele é lá do Paraná, né? A gente conversou bastante quando esteve lá em Irati, se não me falha a memória. O que acontece, Jean? Normalmente são as adaptações das plantas, né? Então, Coccinia, ela não é de temperatura muito altas, elas são da Mata Atlântica, não são de regiões de cerrado. Então, isso realmente acontece, tá? Muitas vezes não é nem a planta que não floresce, a planta não sobrevive. Tá? Ela não aguenta muito essa questão. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma adaptação para o cultivo. O que normalmente não é feito, né? A pessoa compra a planta, a Sophronitis coccinea, e coloca no mesmo ambiente que ela está cultivando outras plantas, que são de regiões quentes. Então aí não dá certo. O que ela precisa fazer? Precisa criar um ambiente para esse tipo de planta, como a gente faz com as micro-orquídeas. Então a gente tem que criar um ambiente. Então a gente tem que investir. Não é que ela não floresce, é que a gente não criou um ambiente propício para o desenvolvimento dela. A gente vai precisar investir dinheiro. E nem sempre esse investimento vale a pena para cultivar uma única planta. Entenderam? Então esse é o grande problema, mas normalmente é isso. São plantas que não toleram muito essa temperatura muito alta, mas não é só a temperatura alta, é a temperatura alta, é o tempo seco, é a falta de umidade, é a luz muito intensa, então tudo isso. Agora, se eu criar um ambiente, uma estufa propício para isso, muitas vezes eu vou ter sucesso. Agora, tem que investir. Em cada planta que você adquire, você investe. Aí você vai criar um ambiente para desenvolver esse tipo de planta. Bacana? Ele também comenta aqui, ó, lindas plantas, sou apaixonado nas suas Phalaenopsis. Muito obrigado, meu amigo, um grande abraço, né? E a gente se vê lá, novamente quando a gente começar as viagens, né? Então tem um pouquinho, umas variedades aí de espécies aí no site à disposição aí para vocês. O Tiago pergunta assim, num sombrite 50%, Cernua vai bem ou seria melhor 80%, mas na parte superior? Vamos lá. O Tiago está perguntando, no sombrite, no caso de Cernua, utilizaria um sombrite de 50%, tá? Utilizando ela na parte mediana ou um de 80% e colocar na parte mais alta, tá? Primeiro, Tiago, qual que é a região que você mora? Tá? Porque aqui em São Paulo eu consigo cultivar muito bem Cernua, vamos colocar assim, aqui na frente do meu orquidário eu já tenho uma incidência solar muito maior. Tá? Então aqui eu utilizo um sombrite de 50% em duas camadas, distantes entre eles. O que acaba acontecendo? Em torno de 70%, e eles ficam na parte mais alta. Lá no fundo, que a incidência de sol é menor, é um sombrite de 50% somente. Então é isso que você tem que avaliar. Tá? Não existe, olha, isso dá certo, isso está errado. Não, porque eu não conheço o seu ambiente. Eu não conheço como que é o seu ambiente de cultivo. Então isso que você vai ter que analisar aí. Tá? Então a luminosidade dela vai depender muito da incidência solar que você tenha na tua região e como que é o teu orquidário. Se o teu orquidário bate sol o dia inteiro, talvez um sombrite de 70%, 80% seja o suficiente. Mas se ele tem partes que faz sombra, como eu tenho aqui, você vai ter que utilizar um de 50%. Então é o teu ambiente que manda. Entenderam? Então é isso que você tem que observar. Tá bom, Thiago?
A Teca disse que estava cometendo todos os erros, então ela perdeu muitas plantas esses dias. Mas vamos lá de novo com essa aula em prática. Então, Teca, é isso, Teca, a gente vai aprendendo, né? Agora, o que é importante você aprender com os erros, né? O que você fez de errado e o que você tem que mudar. E aí, com certeza, você vai ter sucesso no teu cultivo, tá bom? Sucesso para você, Teca, e nos próximos investimentos aí com planta. O Marcos, ele pede... Ó, o Pedro está perguntando, o Sofronites gosta de Nutriorc? Sofronites, então Sofronites gosta de Nutriorcs, tá? Não sei, não utilizei ainda esse tipo de adubo, tá? Então eu não posso dizer a respeito dele, tá? O que eu posso dizer a respeito do que eu utilizo. O que eu utilizo é o MicroExpert. Esse eu utilizo para Sofronites e tenho tido bastante sucesso no desenvolvimento de raízes e de floração, como eu sempre mostro para vocês. Tá ok? Mas sobre esse tipo de adubo, eu nunca tive o Locatelli, nunca tive contato com o Locatelli, então também não experimentei, então também não sei te dizer aí com relação ao resultado dele. Tá bom? A única coisa que eu sempre comento, né, a questão de adubação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente adubação de grandes orquídeas e a adubação de pequenas orquídeas. O que difere normalmente aí a questão do remédio e do veneno é a dose. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas de restante aí eu não conheço, não posso dizer nada a respeito disso. Tá bom? Maria Ivone pergunta o seguinte, dentro desse vaso preto, onde fica o vasinho de barro, tem esfagno ou é somente o vasinho? Não, é somente, vamos lá, Maria Ivone, que a Maria Ivone está perguntando, porque assim, eu mostrei assim, esse vasinho para ela, tá? E aqui é onde que eu tenho, mostrei para vocês aonde que eu tenho aqui uma Sofronites pigmea. Esse vaso está vazio, ó, não tem nada, inclusive ele é todo perfurado, ó, tá vendo? Ele não é um vaso fechado, ó, como que ele é, ó. Tá? Então é aqueles vasos de hidroponia, é um vaso que tem muita ventilação, ele não prende nada de umidade. É simplesmente um suporte para a planta, tá? Ele é somente isso. Ele não tem nada de substrato, não tem nada aqui dentro. É só um suporte que eu utilizei para pendurar ela, para deixar ela no lugar mais ventilado. Como a minha parte lá no fundo é uma parte muito úmida, tem muita umidade, então se eu deixar ela na parte de baixo, com certeza eu vou perder essa planta. Então o que eu faço? Eu coloco ela dessa forma que eu penduro ela na parte mais alta e aí ela tem luz e tem ventilação. Mas como eu mostrei, o vaso ele é todo perfurado, esse vaso de plástico é só de suporte, não tem nada de substrato dentro dele, só no vasinho pequeno de barro, tá bom, Marivone? O Ronaldo Ramalho manda bom dia pra gente. Ô Ronaldo, bom dia para você também. Pergunta se você já está disponibilizando frascos de Sofronites e para você mandar aquele abraço para a Sociedade Orquidófila de Brasília. Ele é Orquidário Nanabelli. Ô Orquidário Nana, como que é o nome dele? Ele é Ronaldo. Ô Ronaldo, um abraço aí para vocês de Brasília, Orquidário Nanabelli, Sociedade também aí de Orquidófila, Sociedade Orquidófila. Sociedade Orquidófila de Brasília. Então um abraço a todos os membros aí da Sociedade Orquidófila de Brasília. Frascos, eu ainda não tenho frascos, né, de Sofronites, aí é o que eu preciso saber também, quais é o tipo de Sofronites que você quer. Que isso daqui a gente tem uma parceria com alguns laboratórios e aí a gente tem alguns frascos que a gente consegue também. Depois você me passa qual é a Sofronites que você está indo atrás aí de frasco que você precisa e aí eu vejo se eu consigo para você. Tá bom, Ronaldo? E um grande abraço para todos aí de Brasília. A Grace, a Kimoto Grace, está perguntando o cuidado da Rodriguésia e o cuidado da Rodriguésia é igual ao cuidado da Sofronites? Só pergunta para a Grace, vê se ela consegue responder aí, qual Rodriguésia? Você já perguntou, vamos ver se ela está no ar aqui. Qual Rodriguésia? Porque as Rodriguésias são um capítulo à parte. Deixa eu ver se ela responde. Tá joia. Bom,
E a galera tá agradecendo. Obrigado aí a Já todos, um grande... mega estouradaço. Já estouramos o tempo aí em muito, né? Isso aí. Então eu vou ler o comentário aqui, ó. O Thiago agradeceu pelo Diz que entendeu a resposta. Bacana, Você Thiago. perguntou, depende de onde ele é, ele respondeu que é de Ribeirão Preto. Aí a incidência solar é muito grande, o sol é muito forte, então aí você vai ter que entrar aí com sombrite de 70%, 80% mesmo, não tem jeito, né? E às vezes aí você já vai ter a luminosidade que você precisa, tá bom? Principalmente se você tem sol o dia todo dentro do teu orquidário, tá bom? Isso aí. Deixa eu ver só se a Grace, se deu tempo dela responder, que tem um delay. Ela é litoral de São Paulo. Grace é litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo, mas ela colocou nativa. Provavelmente é a venusta, tá? A venusta que tem lá na região. Ela é uma planta um pouco, vamos se dizer assim, ela não gosta de ficar muito apertada, tá? Então, se possível, tá? Você colocar... vamos ver se eu consigo pegar uma aqui para mostrar. Qual? Ela tá ali, ó. As rodriguesas estão ali em cima. Pra cá? É uma rodriguesia, deixa eu ver. Essa que é isso daí. Acho que é essa daí. Nossa, ela tá com as raízes enganchadas. Não vai conseguir tirar. Vai quebrar. Vai quebrar bastante. Ela tá com uma folha enganchada. Não, então deixa. Normalmente, o que acontece? As rodriguesas, elas têm, a raiz dela cresce muito. Então, de preferência, madeiras finas, tá? Madeira fina, pega uma madeira fina, você planta ela, mas não precisa colocar esfagno, muito esfagno, principalmente que são aí da tua região mesmo. Se você quiser colocar, coloque aquela quantidade mínima do mínimo. Planta ela, amarra ela e coloca um pouquinho aqui embaixo. E não tenta prender as raízes, deixa as raízes crescerem. E aí deixa a planta desenvolver, que ela não é uma planta muito comportada. Ela vai sair raízes, vai crescer toda bagunçada. É assim que é a rodriguesia, tá? Deixa ela crescer. Se você começar a prender muito raiz e começar com muita água, muito excesso de rega, você vai perder a tua planta. Então, rodriguesia, ela gosta de viver solta, tá? Só prenda a planta, acomode para ela ficar firme, um pouquinho de esfagno na base e deixa ela crescer. Que ela vai crescer toda desordenada e as raízes toda bagunçada. É assim que ela gosta e é assim que ela se desenvolve. Tá bom? O pessoal tá pedindo pra você mostrar a vitigiana de novo. Então vamos lá. Ela aqui, ó. Vitigiana, não, eu não tenho. Eu tenho aqui a breve pedunculata, tá? Que é essa daqui. Essa é a breve pedunculata, tá? Não é a vitigiana, é a breve pedunculata. A breve, ela não tá. A vitigiana não está florida, tá? Então, por isso que eu nem trouxe aqui pra frente. Mas olha ela aqui, ó. Então essa daqui é a nossa aí, a breve pedunculata, tá bom? Uma característica legal dela também é isso, ó, o bulbo dela é uma bolinha, bem redondinho. Quando você traz ela para o cultivo, o bulbo dela fica mais longo, fica bem comprido, e é onde que normalmente a gente tem muita confusão, porque é onde que se confunde muito com a vitigiana também, né? Que as duas têm ali na mesma faixa, só que a vitigiana fica mais próximo do litoral do Espírito Santo e, no caso, a breve pedunculata fica mais para o interior de Minas Gerais, tá joia? Uma parte mais seca. Então essa também é uma grande questão, uma grande discussão que se tem, saber se são realmente espécies diferentes, né? Então tem uma grande discussão com relação a isso. Bom, gente, pessoal, muito obrigado. A gente estourou bastante aí no tempo, mas hoje o tema foi bem interessante, espero ter respondido aí a maioria das dúvidas para vocês. Caso tenha algumas, mande no direct para mim, no Instagram, ou no Messenger pelo Facebook, ou através do meu WhatsApp 11 99187 8965, né? Peço vocês também aí visitem o site robertomartins.com.br e aí qualquer dúvida a gente está à disposição. Domingo que vem a gente está aqui novamente para conversar mais um pouquinho sobre outros gêneros aí de orquídeas e micro-orquídeas. Um grande abraço e uma ótima semana para todos.